Você é bancário e trabalha mais do que 6 horas todos os dias. Dizem que você é gerente, mas você não tem poder de contratar nem o seu melhor amigo. Vivem colocando um monte de metas que você não consegue atingir de jeito nenhum. Preste atenção nesse vídeo que com toda certeza você vai identificar alguma coisa que você não sabia que tem direito. Senhoras e senhores, eu sou o advogado Maicon Carvalho, advogo em favor dos trabalhadores há uma década e meia, e nesse vídeo a gente vai tratar diversos direitos do trabalhador bancário, que você provavelmente não sabia que existiam. Primeiro, existem os direitos mais comuns, que é a questão da hora extra, notadamente a sexta e sétima hora de trabalho. O bancário normal é aquele que vai para a operação geral, é aquele que fica no caixa, é aquele que fica fazendo algum assessoramento de um cargo mais inicial. Dentre os principais direitos do trabalhador bancário, sempre existe o que todo mundo conhece, que é a sétima e oitava hora. Isso porque o bancário, ordinariamente, tem que trabalhar até 6 horas por dia e até 30 horas semanais. Sábado é dia útil não trabalhado. Mas na prática, o que mais acontece é que os bancos estão colocando quase todo mundo como se gerente fosse. É uma aldeia que só tem cacique. É verdade. Mas e cadê o restante do pessoal? Eles colocam um tal de gerência de conta, gerência de pessoas, gerência de PJ. Eles fazem um monte de gerências. E eles fazem essa ideia de gerências em cada uma das atividades que o pessoal está fazendo, porque eles não querem pagar hora extra. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Preste muita atenção nessa situação, porque no gerente existe uma figura que a gente chama de gerentão e gerentinho, para poder classificar essas duas distinções. E tá lá no artigo 224 da CLT. O gerentão é aquele que tem poder realmente de gestão, é aquele que manda nas coisas. O gerente não é aquele que tem um horário pré-definido a ser cumprido sob pena de punição, mas sim aquele que tem atribuições a serem cumpridas. Isso quer dizer que o gerentão, se ele conseguir cumprir as suas atribuições sem nem sequer ir para a agência, em teoria ele pode fazer isso. Ele tem poder de mando, ele é alonga-manos do próprio patrão, é como se fosse um pedaço do próprio dono do banco lá dentro. Então ele não pode ter um horário pré-estabelecido. É esse gerentão que vai mandar na agência, é ele que vai contratar, demitir, punir as pessoas. Ele tem poder de gestão, de mando. As coisas que ele faz dentro do banco, ele tem uma autonomia tão grande que, a depender do que ele faça, ele pode colocar em risco a própria atividade da empresa. Ele pode fazer uma operação, por exemplo, que vai fazer com que o banco vá à falência. Isso é o gerente de verdade. É como se fosse um pedaço do próprio patrão, do próprio dono. É como se fosse a mão do próprio dono lá dentro. Isso é poder de gestão, isso é poder de gerente de real. Esse é o gerentão. Mas existe a figura do gerentinho, que é um que tem uma certa autonomia nas suas atitudes, mas tudo gerenciada por esse gerentão ou pelo sistema de informática do próprio banco. Então, quando ele vai fazer um empréstimo de alguma pessoa, ele até pode aumentar um pouco a margem, mas dentro daquele limite que está lá pré-estabelecido pelo próprio sistema. Ele até pode gerenciar uma pequena equipe, mas ele não tem poder de contratar e demitir. Os bancos, muitas vezes, até fazem procuração de fantasia. Isso porque, muitas vezes, o gerentinho nunca nem sequer fica sabendo que existia uma procuração no nome dele, porque ele nunca representou o banco em nada. Quando chega alguma fiscalização do banco, ele também não acompanha essas fiscalizações, porque ele não tem gerência de nada. Ele só sabe aquela operação dele. Então esse gerentinho, muitas vezes, ele está equivocadamente colocado na função de gerentinho, porque ele deveria ser um bancário ordinário, que deveria estar recebendo acima da sexta hora trabalhada. E aí as pessoas sempre se confundem dizendo, mas eu estou ganhando o 1/3 da gratificação de gerente que a lei manda. Isso não está certo, não? Isso está incompleto, porque a gratificação de 1/3 é se você realmente fosse um gerentinho. Mas no momento em que essa gratificação está sendo utilizada para cobrir a hora extra, ela não tem a capacidade de cobrir a hora extra. Isso é muito comum acontecer nos bancos, porque eles fazem cálculo de tudo. Se você está trabalhando 10 horas, quanto é que vai dar a sua hora extra? Vai dar outra vez o valor do seu salário? Se ele paga só 1/3, é uma vantagem gigantesca para ele, porque ele vai estar ganhando aí o equivalente a 2/3 do que você não recebeu. É pura matemática. E como você é bancário, seria bem interessante se você já colocasse agora numa planilha do Excel quanto você teria recebido se o seu enquadramento bancário tivesse sido o correto e não o que o banco fez só para poder burlar a hora extra. Observe que existem essas 3 categorias do bancário.
Tem o bancário ordinário, que é aquele que tem que ganhar acima da sexta hora trabalhada, mas normalmente ele começa a trabalhar antes de registrar o ponto. Muitas vezes bate o ponto e volta para trabalhar. Essa é a primeira atenção que você deve ter, não só de observar se está acontecendo com você, mas também de guardar as provas. A segunda é quando é um gerentinho, na maioria das vezes enquadrado de forma errada, porque o banco está querendo evitar o pagamento de horas extras, e aí coloca um terço da remuneração a título de gratificação para não pagar a 7ª e 8ª hora, e muitas vezes o gerentinho acaba fazendo o que o bancário normal faz, que é começar a trabalhar antes, bater o ponto e bater o ponto voltando para trabalhar. Por último, tem a figura do gerentão de verdade. Pode olhar aqui no vídeo, onde eu estou dizendo que o gerente, de acordo com o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal, deveria receber hora extra sim, porque CLT não tem o poder de revogar a Constituição Federal. E a maior lei do país é exatamente a Carta Cidadã. Lá ele está dizendo no inciso 13 que a jornada de trabalho máxima do trabalhador brasileiro é de 8 horas dia e 44 horas semanais. Agora, a exceção é se o patrão não tivesse condições de gerenciar de jeito nenhum esse horário de trabalho. Mas se o gerentão ele tem um horário pré-definido pelo patrão para chegar lá na agência, ele tem um horário mínimo a ser cumprido na agência, então por que aquele não vai receber hora extra? Ele é menos ser humano do que os outros? A ideia da hora extra é estabelecer um limite máximo de cansaço físico e também de contato com a família. Porque se o dia tem 24 horas, a gente dorme em média 8, perde umas 2 ou 3 horas para se deslocar indo e voltando para o trabalho, e passa no mínimo 8 horas trabalhando, qual é o tempo que a gente vai desfrutar com a família? Quase nada. Então é diante dessa lógica que a Constituição Federal estabeleceu esses limites. É por isso que os advogados e trabalhador devem lutar mais em favor dos seus clientes. Traçado esses nortes da hora extra, seja acima da sexta, seja acima da 8ª, é importante lembrar que existe o horário de repouso, de descanso, de refeição. Para quem trabalha até 6 horas, o intervalo será de 15 minutos. Para quem trabalha mais do que 6 horas, o intervalo tem que ser de 1 hora. Então observe você bancário normal que está fazendo hora extra, porque se você faz hora extra, cadê o intervalo de 1 hora? Então são 2 pedidos que devem ser feitos. A hora acima da sexta e o intervalo mínimo de 1 hora, não apenas de 15. Porque a lei é muito clara ao dizer que você trabalhando mais do que 6, tem que receber intervalo de 1 hora. Além desse intervalo intra-jornada, tem também o intervalo interjornada, que é aquele que existe entre um dia de trabalho e outro. Isso quer dizer que se você foi, por exemplo, trabalhar no 5º dia útil do mês, sua agência está lotada porque é dia de pagamento de todo mundo que é empregado, o pessoal normalmente quer receber o dinheiro em mãos, e aí você sai da agência 11, 11h30, meia-noite, e no outro dia está na agência já de 8 horas da manhã, observe que não cumpriu o prazo mínimo de 11 horas de intervalo interjornada. Então o patrão vai ter que pagar sim, o banco vai ter que pagar sim o horário interjornada que faltar para completar essas 11 horas de intervalo. Se você saiu de meia-noite e começou a trabalhar às 8 da manhã, ainda está faltando aí 3 horas para completar um intervalo mínimo de 11 horas. A periculosidade é um direito que a maioria dos bancários não sabe que tem. Só que muitas vezes a pessoa está trabalhando em um edifício no qual, no térreo ou no subsolo, existe uma grande reserva de combustível para poder colocar no gerador quando estiver faltando uma energia. Afinal de contas, o banco não pode ficar com o computador desligado. E se isso está acontecendo com você, você vai ter direito a 30% de periculosidade em cima da sua remuneração. É uma diferença muito significativa. 30% de um salário de 5 mil, por exemplo, equivale a R$ 1.500 ao longo do seu contrato de trabalho todo. E ainda repercutindo em cima do DCC, férias, FGTS, aviso prévio, tudo, dá uma diferença bem significativa. Um direito extremamente comum nas agências bancárias é o de equiparação salarial. É muito normal uma pessoa ser contratada para uma função, fazer a mesma função do coleguinha, com mesma qualidade, com mesma habilidade, com o mesmo tudo, às vezes até contratado junto um do outro. E aí os salários são diferentes, só porque o gerente gostou mais da cara de alguém. Essa diferença ela não pode ter acontecido. Existem requisitos mínimos para existir a equiparação salarial. Primeira coisa, a pessoa tem que ter sido contratada com uma diferença mínima aí de 2 anos. A função exercida por essa pessoa tem que ter essa diferença mínima de 2 anos, porque a ideia da lei é que se alguém está fazendo algo por 2 anos seguidos, ela vai adquirir uma habilidade, uma destreza muito maior e por essa razão ela vai conseguir produzir mais do que alguém que acabou de ser contratado.
Então essa é a lógica da norma. Por isso que existe esse requisito mínimo de 2 anos de diferença. Além desse requisito, tem a necessidade de você estar trabalhando exatamente na mesma unidade. Então se você estiver numa agência na Barra da Tijuca e o seu paradigma estiver lá no Acre, não são as mesmas unidades. Pode até ser o mesmo banco, mas não são as mesmas unidades. O banco, claro que tem que ser o mesmo. Se alguém é contratado pela Caixa, não pode pedir equiparação salarial com o Banco do Brasil. Os empregadores são diferentes. São coisas distintas. Outro requisito é o do plano de cargos e carreiras. Se uma empresa tem um plano de cargos e carreiras lá delimitado, assessor 1, assessor 2, assessor 3, então ali já existem os parâmetros de quem vai ir para aquelas funções e quais são as remunerações. Essas parametrizações normalmente são feitas ou por acordo coletivo ou até mesmo através de norma interna. Se existe isso, tem que se atender exatamente às regras que lá estão. Observe que todos esses requisitos que eu acabei de falar, eles acabam indo para o mesmo ponto em comum. O trabalho ele tem que ser de igual valor, de igual proporção. Se você está contratado em um período super similar ao do seu paradigma, ao da pessoa que está ganhando mais, mas vocês fazem o mesmo trabalho, vocês têm a mesma produtividade, vocês são basicamente xerox colorido um do outro, então não tem por que existir essa diferença de remuneração. Nessa situação, você tem direito sim à equiparação salarial. Lembre sempre que o nome da função que vocês têm não influencia em nada. O que vale para a justiça é a verdade real, é o que realmente acontece. Então, independentemente dos nomes que estão nas suas funções, lá na carteira de trabalho, na ficha funcional, o que vale são esses requisitos que eu acabei de citar. Vocês estando dentro desses requisitos, vai ter direito. E aí, claro, se existir algum trabalhador que ele tenha sido readaptado em razão de alguma doença para alguma função, esse trabalhador ele não vai servir como paradigma, porque afinal de contas, ele foi readaptado e em função da irredutibilidade salarial, a empresa não pode baixar o salário dele. E é por isso que às vezes ele vai fazer uma função um pouco menor, mas com o mesmo salário de antes. Uma das maiores dúvidas nesse ponto que as pessoas têm é: como vou fazer essa prova? E aqui é extremamente importante porque o banco ele já programou tudo para fazer com que você não consiga demonstrar isso. Então é preciso muita cautela em guardar os e-mails que você está trabalhando antes do horário normal, depois do horário normal. Então se você está enquadrado com o bancário de 6 horas, preste atenção em tudo que você faz antes de bater o ponto e tudo aquilo que você bate o ponto e volta para trabalhar. Guarde essas provas. Cadê os e-mails? Cadê a geolocalização do seu celular? Cadê a comunicação do próprio chefe dizendo: ei, por que você ainda não chegou? Ei, cadê o relatório? Esse relatório é para hoje. Mande agora. Chefe, mas já são 9 horas da noite. Eu não tenho funções mais não. Preciso pegar meu menino na casa da avó. Preciso ir para casa. E aí o gerente diz: e vira com teus problemas. Eu quero o relatório para hoje. Observe que mais na frente a gente vai tratar também do assédio pelas cobranças exageradas. O patrão tem o direito sim de cobrar as metas, mas não de uma forma a prejudicar a sua saúde e a saúde da sua família. Outro direito extremamente comum são os relacionados às doenças, principalmente as psicológicas. O assédio moral, o assédio sexual, normalmente existente em razão de metas. É claro que todo banco pode ter metas e pode cobrar por essas metas, mas ela não pode abusar. Se você só está recebendo 20 clientes por dia e a taxa de entrega média de todo mundo é de 50% de fechamento, por que é que o banco vai exigir de você uma taxa de fechamento de 80%? Que nem mesmo o gerente consegue fazer. As metas elas têm que ser atingíveis. Então pode cobrar sim, mas dentro do possível. Porque do contrário, esse assédio pode provocar uma doença que é considerada do trabalho hoje em dia, que é o burnout. Ao B91, que é aquele que você se afasta pelo INSS e continua a receber FGTS durante todo o tempo que ficar afastado, sem contar as indenizações. Confere aqui esse outro nosso vídeo sobre isso. E em razão daquele trabalho repetitivo, digitando, cadeira ruim, acabou desenvolvendo um problema de Lero ou Dort, cabe também indenização quanto a isso, além do tratamento. Outro direito extremamente comum de ser desrespeitado pelos bancos é o que eles chamam de remuneração variável. É possível existir a variável? Sim, por meio da PLR, por exemplo. O acordo coletivo de trabalho estabelece isso e esse pagamento ele vai ser com base na sua produtividade de equipe, não vai incidir em cima da FGTS, TCC, férias, hora extra, ele não entra dentro do salário. Mas se essa remuneração variável ela tiver a ver diretamente com o seu comissionamento, cada venda que você faz tem um comissionamento, existe um percentual pré-fixado
Então isso na realidade não é PLR, isso é comissão. E a comissão, ela integra a base salarial para todos os fins. Dá uma conferida aqui nesse outro nosso vídeo, que a gente fala exatamente sobre todos os direitos que a pessoa deixa de receber se esse comissionamento não estiver sendo colocado no contra-cheque da forma correta. Agora me diga aqui embaixo, você conhecia todos esses direitos? Será que você não foi ofendido em algum desses direitos? Sabe de alguém que está com dúvida em tudo que eu acabei de falar? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Afinal de contas, só o conhecimento liberta. Lembre sempre de uma coisa, quem não luta pelos seus direitos, não merece os direitos que tem.